Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Lázaro. O texto base para o nosso estudo, João capítulo 11, versos 1 a 44. De maneira muito especial, o verso 4. Eu gostaria de destacar. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Existem alguns detalhes que eu gostaria de trabalhar com você a respeito da ressurreição de Lázaro. Esse milagre feito por Cristo Jesus, essa ressurreição, ela tinha uma importância realmente vital dentro do ministério de Cristo Jesus. Esse é um dos milagres que foram destacados exclusivamente por João no seu evangelho. É uma exclusividade em João essa ressurreição. Ele vai dar alguns detalhes desse mesmo milagre, apesar de ser um dos maiores milagres operados por Jesus para aquela realidade. E eu explico por quê. Veja, havia uma crença rabínica, não uma crença bíblica, uma crença rabínica de que depois que a morte acontecia na vida de uma pessoa, o fôlego de vida, o nefesh, como nós já vimos no decorrer desse trimestre, o nefesh continuava ainda circulando no entorno do corpo durante os 2 primeiros dias. No terceiro dia, o nefesh retornava para Deus. Então, um rabino, um mestre, um profeta, um homem de Deus com uma ligação forte com Deus, durante os 2 primeiros dias, poderia, de alguma maneira, ainda fazer com que esse nefesh convencer o Senhor Deus, no sentido de que esse nefesh voltasse para o corpo. Ou seja, uma ressurreição seria possível até o segundo dia. Se você tivesse uma pessoa muito temente a Deus, pelo poder que Deus dá às pessoas, a pessoa poderia convencer o espírito a voltar para o corpo. Entretanto, a partir do terceiro dia, como o espírito já tinha voltado para Deus, somente Deus poderia fazer com que o espírito voltasse para o corpo sem vida. Essa era a crença rabínica. Repito, não era uma crença bíblica. A Bíblia não fala a respeito disso. Era uma crença, um entendimento de boa parte dos rabinos da época de Jesus. Veja, todas as ressurreições mencionadas até o presente momento, com exceção da primeira, que foi a ressurreição de Moisés, onde o próprio Deus era o Eu Sou, o Yahweh, o Yahvé, o Jeová, quem desceu, ninguém menos do que o próprio Cristo antes da encarnação, que desceu para ressuscitar o próprio Moisés. Com exceção dessa, todas as outras ressurreições aconteceram num período relativamente curto de tempo desde o momento em que a pessoa havia falecido. No caso da viúva de Sarepta, você vai se lembrar, Elias estava morando na mesma casa com ela durante aquele período de fome. Portanto, o menino morreu, logo na sequência acontece a ressurreição. No caso da viúva ou da mulher de Sunem, apesar dela viver um pouco distante de onde estava Eliseu, mas ela faz uma viagem, o texto bíblico dá a entender que durante mais ou menos um dia ela faz esse processo de ir até onde Eliseu estava e trazer Eliseu consigo. Portanto, a ressurreição acontece relativamente rápido. No caso das ressurreições feitas por Jesus, tanto da viúva de Naim, como também da filha de Jairo, o texto bíblico dá a entender que essas ressurreições aconteceram dentro de um período razoável de tempo, curto de tempo, provavelmente antecedendo aos 3 dias. Entretanto, no caso de Lázaro, há um detalhe muito importante. Lázaro, em primeiro lugar, era muito amigo de Jesus. Jesus tinha prazer de estar junto com aquela família. Foram muitas as ocasiões, todas as vezes que Jesus saía da região da Galileia e ia para a região da Judéia, até porque Belém é uma vila que fica muito próxima de Jerusalém, Jesus ficava hospedado na casa deles. Não foram poucas as ocasiões em que isso aconteceu. Você percebe, por exemplo, o momento em que a Marta estava servindo a Jesus.
e que Maria estava sentada aos pés de Jesus, e a Marta vem e diz: Jesus, não te importa que eu fique servindo sozinha, minha irmã aqui sentada? Manda ela vir me ajudar. E Jesus vai dizer para ela: Ô Maria, Marta, você anda atarefada demais. Maria escolheu a melhor parte, essa não vai ser tirada dela. Em outro momento, houve aquela situação do banquete na casa de Simão. Quem estava servindo era Marta. Maria vem para poder lavar os pés de Jesus. Lázaro estava com Jesus à mesa. E você encontra vários outros momentos em que isso aconteceu, em que Jesus estava hospedado na casa deles em Betânia. Não era uma família indiferente a Jesus. Quando Lázaro adoece, o recado é enviado para Jesus pelas irmãs Maria e Marta. Aquele a quem amas está doente. Jesus recebeu o recado e mandou a resposta com o servo que deu o recado. E a resposta foi simples. Olha, diz para Marta que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado através dela. Em outras palavras, essa doença não é para a morte. Veja, pela distância que Jesus se encontrava em relação a Betânia, provavelmente o trecho de caminhada devia dar alguma coisa em torno de um dia de viagem, mais ou menos. Então veja, Lázaro já estava doente. Quando o servo retorna, provavelmente Lázaro já estava morto. Então imagina o servo voltando, ele vem com uma mensagem. A mensagem é: olha, Jesus mandou um recado, essa doença não é para a morte. Quando ele chega, Lázaro já está morto. Você imagina como esse tipo de coisa deve ter gerado conflito na mente daquela família? Imagina o servo dizendo: mas Marta, Jesus falou que essa doença não era para a morte. Tem momentos em que Deus às vezes toma algumas posturas, ou ele se demora em responder às nossas preces, e que isso pode gerar algum tipo de dificuldade de compreensão. Mas isso não pode, de forma alguma, abalar a nossa fé nele. Veja, 2 dias depois, muito provavelmente, quando o servo estava chegando para poder dar a resposta para Marta e Maria, e Jesus, aonde estava, ele vai dizer: vamos para Betânia. Veja, a última vez que Jesus tinha ido àquela região da Judéia, Jesus tinha sido jurado de morte. Tanto que ele acabou se afastando da Judéia, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Quando ele vai dizer que vai voltar, o próprio Tomé vai dizer: olha, tá bom, nós vamos contigo, mas vai todo mundo morrer, viu? Vai todo mundo morrer. E nisso Jesus diz: é que o Lázaro está dormindo, eu preciso ir para acordá-lo. E os discípulos dizem: se ele está dormindo é porque está se recuperando. E Jesus diz de forma clara: não, ele morreu. Mais uma vez, Jesus usando a figura da morte como um sono. Nessa altura eles retornam. Quando eles chegam, Lázaro já tinha sido sepultado. Seu corpo já estava em decomposição. Já tinha ultrapassado a marca de 3 dias. O corpo já estava em decomposição, já cheirava mal. É tanto que quando eles chegam ao local aonde Lázaro tinha sido depositado, porque Jesus vai dizer: me levem até o local onde colocaram o seu corpo. Quando Jesus chega no cemitério. Marta já tinha encontrado Jesus antes de chegar, alguém avisou: olha, Jesus está chegando. Marta vai encontrar Jesus fora do povoado e vai dizer: se você estivesse aqui, Jesus, meu irmão, não tinha morrido. E Jesus vai dizer: eu vou ressuscitá-lo. Aí ela vai dizer: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, eu creio nisso. E nisso Jesus diz: aonde vocês o colocaram? E aí Marta vai levar Jesus até o cemitério. Nisso, alguém avisa Maria que Jesus tinha chegado e estava indo até o cemitério, até o local onde o corpo tinha sido colocado. Maria vai correndo e as pessoas que estavam em casa junto com ela vão junto, achando que ela tinha ido só para poder chorar junto do sepulcro. Quando eles chegam no cemitério, Jesus já está lá. Jesus agora olha para Maria. Maria diz: se você não estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E ela agora está em lágrimas, em prantos. E as pessoas começam a dizer, a olhar para aquela cena, e a Bíblia diz que Jesus chorou. E ele chorou por 2 razões. Primeiro, porque ele se compadeceu da Maria e do sofrimento dela. Em segundo lugar, porque muitas pessoas que ali estavam começaram a demonstrar sua incredulidade. Se ele amasse mesmo essa família, ele tinha vindo para poder curar o Lázaro, né? Enquanto ainda dava tempo, porque agora não dá mais tempo.
Agora já passou o prazo no qual daria para ele trazer o espírito de volta. Agora só Deus pode resolver uma situação dessa. Essa incredulidade mexeu com o coração de Jesus, então ele chorou. Ele diz, retirem a pedra. Marta vai dizer, Senhor, agora não adianta mais retirar a pedra. O corpo já cheira mal. E Jesus simplesmente repete a ordem, retirem a pedra. Quando a pedra é retirada, as pessoas sentem o cheiro de carne em decomposição. E então Jesus vai dizer, Lázaro, vem para fora. É interessante que a Sharon White ela vai trabalhar a seguinte ideia. Ela diz que existe um tamanho poder nas palavras de Cristo Jesus. Porque ele tem as chaves da morte e do inferno. Que Jesus, naquele momento, teve que dizer, Lázaro, vem para fora. Porque se ele tivesse dito apenas, vem para fora, todos os mortos, desde Adão até a última pessoa a morrer naquele dia, teriam ouvido a voz de Jesus Cristo e retornado à vida. Ele é o Senhor da vida. Nada o pode impedir. E a carne que já estava podre, em decomposição, ela se recompõe. E Lázaro sai todo enrolado em faixas, na mortalha que haviam usado para poder envolvê-lo. Ele sai da sepultura com a pele mais limpa do que a de um bebê. Não é à toa que alguns dias mais tarde, quando Jesus vai entrar de forma triunfal em Jerusalém, e Jesus vai pedir para que os seus discípulos tragam um jumentinho no qual ninguém tinha montado ainda. Mas Ellen White vai dizer que quem segurava as rédeas do jumentinho enquanto Jesus vinha montado sobre ele era ninguém menos do que o próprio Lázaro. Porque Lázaro era uma prova, uma comprovação clara e vívida de que Jesus é Deus. Até mesmo na crendice deles daquele tempo, de que somente Deus poderia trazer alguém à vida depois do segundo dia de morte. E Jesus Cristo, portanto, operou esse milagre para poder mostrar o seu poder como Deus. É claro que não existe uma situação que seja tão complicada que ele não possa resolver. É claro que nem todas ele vai resolver aqui nessa vida, nem todas. Não podemos cair nesse conto da carochinha que algumas pessoas querem colocar, que se você tiver a sua vida nas mãos do Senhor Deus, você não vai passar por dificuldades e problemas. O próprio Lázaro, que foi ressuscitado, morreu de novo. Não sabemos quanto tempo mais ele viveu, mas ele morreu, está na sepultura, esperando para ser ressuscitado outra vez por Jesus, agora com o vigor da vida eterna. Mas uma coisa é fato, se Jesus impedisse que o mal viesse sobre todas as pessoas, como a rebelião teria acesso ao programa de governo que a humanidade acabou aceitando quando Adão deixou que o rebelde governasse sobre nós. O Senhor Deus não pode simplesmente impedir que a rebelião faça das suas. O que ele promete é que dará a força necessária para enfrentarmos todo tipo de situação. Mas aquele milagre que ele operou, trazendo Lázaro de volta à vida, foi para mostrar que ele é Deus e que ele tem as chaves da morte e do inferno. Portanto, nada pode impedir o Senhor Jesus de operar aquilo que ele tem que fazer na nossa vida. Essa tem que ser uma garantia para nós e uma certeza que vai nos manter firmes no caminho do Senhor, independente das circunstâncias. Eu gostaria de orar nesse momento com você. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos mostra que não existe uma situação difícil demais que o Senhor não possa resolver. Colocamos nossa vida em Tuas mãos, te pedindo que o Senhor nos mantenha firmes em Ti, acreditando em todos os momentos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?